Conversando com Mariana Mendes, a professora da oficina literária Diário, Memórias e Autoficção, A Escrita de Si. Professora, o que é a escrita de si? Que gêneros estão nesse guarda-chuva chamado escrita de si, né? Esse grande guarda-chuva, acho que a gente pode chamar assim. E como é mais ou menos o curso? O que as pessoas vão ver e o que elas vão fazer? O pessoal vai escrever, né? Sim, vão escrever, André. Bom, as escritas de si, elas envolvem essas indagações que eu acho bem instigantes sobre o eu, né? Então, são gêneros narrativos, a escrita de si como um grande guarda-chuva, como você falou, ela é composta de alguns gêneros, como diários, autobiografia, memórias, autoficção, que é o que a gente vai no curso, é o que eu pretendo ler, escrever, né, fazer assim práticas também dessa escrita com os alunos. Então, a gente vai estudar essas narrativas, esses estilos, a partir dessa grande pergunta, né? É possível mesmo dizer que existe uma figura única que sintetiza esse eu, né? Os nossos vários modos de ser, né? Eles estão realmente abrigados, todos eles, numa figura única, né? Do eu, por Uhum. exemplo. Então, já é uma provocação, né, para a gente pensar as escritas de si como um jogo, assim, um jogo de espelho e de máscara, né? Eu acho que a ideia, assim, que envolve as escritas de si, quem procura escrever um diário, quem procura escrever uma memória, é um pouco uma ideia de, ao periodizar a sua própria vida, encontrar alguma ordem para esse caos que é existir, né? Então, a gente vai fazer isso também. Vamos entrar nesse jogo da escrita de si, e aí, para isso, a gente vai fazer exercícios, né? Buscando uma procura aí, como é que a gente faz para reter um determinado instante, né? Então, o diário, como essa escrita fragmentada, é, aberta, né? Com o final aberto, ele pretende fixar um instante, né? Como se isso fosse possível. E nós vamos fazer os exercícios, eu vou propor esses exercícios de práticas da escrita de si, pensando, por exemplo, como a gente vê esse ano que passou, né? Se eu tiver que dar um sentido para esse ano de 2022, né? Que sentido é esse? Se eu fosse escrever uma memória, né, da minha vida, que sentido seria eu daria para 2022, né? E aí, se eu for escrever, imaginando ainda que eu vá escrever esse ano de 2022, com que situação eu terminaria a escrita que envolve esse ano, sabe? Ao mesmo tempo, pensar como criar, assim, na linguagem, né? A brincadeira toda é essa, é fazer essa representação da vida, né? Na linguagem, como fazer com que imagens, recordações, lembranças, esses flashes que a gente tem da memória, né? Às vezes a gente lembra da gente mesmo em determinado lugar, né? Os lugares, eles são, por exemplo, lugar, né? Efetivamente é um gatilho para a memória, né? Visitar um lugar, lembrar de alguma coisa. Então, pensar em escrever para nós mesmos, como se a gente estivesse recebendo um cartão postal, sabe? De um lugar no tempo onde a gente foi, né? Uma memória distante. Então, a ideia é um pouco fazer esse jogo da escrita de si, né? Que envolve esse espelhamento, né? E ao mesmo tempo uma máscara, porque na verdade, André, isso é muito interessante, né, tanto nas memórias quanto nos diários, nas autobiografias e na própria autoficção, é muito interessante que as lacunas também fazem parte dessa escrita, né? Aquilo que eu não falo, né? Porque se eu escolho determinadas passagens da minha vida, né? Eu estou deixando de fora outras, né? Se eu ilumino
algo mais intensamente, é porque eu estou escamoteando, né? Me esquivando de iluminar outras, né? Então, essa escrita, ela também é composta daquilo que eu não digo, né? Por isso que eu falo que é um jogo, né? É realmente um jogo e eu quero que esse curso tenha essa ideia, assim, de serem exercícios para brincar da escrita de si, né? Porque no fundo também as escritas de si, ela envolvem muito um leitor que completa que completa esse círculo, né? Porque a partir da leitura é que aquela escrita deixa de ser um monólogo, né? Passa a ser um diálogo, porque só o leitor é que dá sentido para aquilo, cada leitor vai dar um sentido para aquilo que não está lá, né? Que não está visível. E assim se fecha o círculo das escritas de si. Então, é isso que eu gostaria de apresentar nesse curso. Que a grande questão que eu acho importante, assim, ainda mais porque é isso, eu venho da literatura, né? É fazer entender que não é porque eu escrevo um diário que é tudo verdade, sabe? Esse é o jogo, assim. As pessoas ficam muito nessa coisa da a sinceridade, a autenticidade, né? A própria escrita de si, ela marca esse lugar, quando na verdade a gente sabe que isso já é um jogo, né? É E eu acho que é um isso que ponto de vista em um momento da história da pessoa e do é, mundo, né? sim. E ao passar para a linguagem, aquela experiência, você já transformou em outra coisa. Aquilo não é a realidade. Aquilo é real? É, né? Porque é real, é o palpável ali. A escrita, ela é verdadeira. Mas a transformação que o real, né, ao ser escrito, ele vira outra coisa, é linguagem. Então, é deixar de lado esse grande vínculo com a sinceridade, sabe? É fazer uma coisa mais do jogo, assim, do jogo de escrever, eu acho, de si, o jogo de escrever de si.